primeiro texto certamente foi o Cultura e Política 64-69. Se eu não estou enganado, eu estava pensando que eu ia estudar no mestrado e estava lendo Ideologia da Cultura Brasileira do Carlos Guilherme Mota, e ele fala ali do Roberto Schwartz, né? E foi a partir dali que eu fui atrás de um texto dele, li o Cultura e Política e fiquei sem saber o que pensar daquele texto, porque ele trata de mil coisas, articula mil coisas, né? E um crítico literário que num texto basicamente não trata de literatura, né? Ele trata de teatro, de música, de política, de crítica, mas a literatura fica ali só no finalzinho como uma menção. Então o texto ficou um pouco ali parado ali para mim, eu ainda não fui atrás, eu estava às voltas com os intérpretes sem saber o que eu ia estudar. Eu acabei estudando o Milor Fernandes no mestrado e agora no doutorado, na hora de decidir o objeto, eu já tinha feito as leituras todas do Roberto e tive a oportunidade agora de me dedicar para valer a obra dele. Eu acho que é central a literatura para a gente buscar entender o desenvolvimento do tempo histórico no que a gente ainda considera como periferia, né? Que não é apenas um atraso, mas é um tempo contraditório que anda por caminhos que a gente nem sempre entende muito bem, porque o modelo que vem de fora não dá uma resposta automática para isso. Então, acho que se a gente vai para a formação do Antônio Cândido e para Ideias Fora do Lugar do Roberto, tem duas coisas ali. Primeiro, o papel central da literatura na figuração do país no século XIX, e depois, com Ideias Fora do Lugar, a impotência, vamos dizer assim, do pensamento científico naquele mesmo ambiente, já que a gente tinha a escravidão. Então, o que se coloca ali no século XIX como a literatura central para a formação do que é ser brasileiro, do que é o Brasil, para onde a gente vai e todas as consequências desse projeto culturalista, né, que vai também atravessar o século XX, mas como esse objeto, né, o livro, a literatura, mesmo num país de muito analfabetismo, e teoricamente então de pouca relevância da literatura, mas como o livro de alguma forma catalisa esse enigma, né, do tempo da história fora do centro do capitalismo. Isso a gente, para quem pensa o Brasil sempre integrado ao resto do mundo e como um desenvolvimento desse todo capitalista. Então, ter o Antônio Cândido e o Roberto Schwartz como dois grandes intérpretes do país e pensadores do que é o país no século XX, me parece que é um sinal de que olhar para esse objeto ainda rende muita intuição e quase um método, né, para se pensar a história do país nesse contexto. O artigo a gente procurou pensar um pouco a relação do Antônio Cândido e do Roberto Schwartz em relação a como eles viram o desenvolvimento histórico do país, né? Partindo do Dialética da Malandragem, da resposta do Roberto, que já foi super estudada, mas tentando ver um pouco em que momentos que eles se afastam, em que momentos que eles se aproximam e como que de alguma forma um dá conta de um certo período do país e o outro passa a dar conta do seguinte, que seria o pós-golpe de 64 com o Roberto, e em que ponto o Roberto de alguma forma faz quase um voto pela história, né, e se afasta de alguma, simplificando muito, de algum culturalismo como projeto para o país, né?